Olá, amiguinhos! Que saudade de vocês! E aí, galerinha? Eu também estava com muita saudade de vocês. Ficamos 2 semanas sem nos ver. Isso mesmo, João! João, vamos relembrar qual era o livro da Bíblia que a gente estava estudando? Na última vez que nos encontramos, estávamos estudando o livro de Gênesis. Na nossa última história, aprendemos como a família de Israel foi parar todinha no Egito. Isso mesmo! Você que perdeu, pede para o papai e a mamãe deixar você acompanhar essas histórias aqui no nosso canal. Você vai gostar muito. Chama os amiguinhos para ver com você. João, você tem medo de alguma coisa? Quem lembra de alguma situação que ficou com medo? Ah, tia Valéria, eu vou confessar uma coisa para a senhora. Eu fico com muito medo de dormir no escuro quando eu assisto filme de terror com os meus primos. Mas, João, então, para que você assiste? Se eu não assistir, eles ficam me chamando de medroso. Mas é pior ficar com aquela lembrança daquelas imagens horríveis dos filmes de terror do que aguentar a zoação dos seus primos, não é? Eles me enchem tanto o saco que eu acabo assistindo e depois fico sem conseguir dormir de tanto medo. Isso não está certo. Trate logo de contar isso para sua mãe. Ela vai dar um jeito nos seus primos. João, na história de hoje, vamos ver que mesmo nas situações que ficamos com medo, Jesus pode nos trazer paz para que a gente não entre em pânico. Eba! Vamos ouvir mais uma história do nosso Capitão Jesus. Vocês querem ouvir, amiguinhos? Jesus estava no monte ensinando o dia todo. Havia uma grande multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus. Que legal! Todos estavam ali para ouvir Jesus ensinar sobre as coisas de Deus. Isso mesmo, Jesus e os seus discípulos já estavam cansados porque estava ficando tarde. Só que a multidão não abandonava Jesus. Eles queriam ficar ali, pertinho de Jesus, né, tia Valéria? Acho que eu também ia querer ficar ali, bem pertinho de Jesus o tempo todo. Pois é, mas quando Jesus e os discípulos estavam cercados por multidões e queriam descansar, só tinha uma forma de conseguir descansar um pouco. Que forma era essa? Ele e os discípulos entravam no barco e iam para o meio do mar. E foi isso que fizeram naquele dia. Entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Ah, sim! Só assim eles tinham um tempinho para tirar um cochilo, né? Sentindo a brisa do mar, ouvindo o barulhinho das ondas. Ah, que delícia! Mas preste atenção no que aconteceu. O que foi? Quando estavam bem longe, Jesus deitou-se para descansar. Com o balanço do mar, acabou dormindo. Mas logo que ele dormiu, o vento começou a soprar mais forte e as nuvens começaram a se formar. Ai, 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 ai. Será que iria chover? Sabem, quando chega o verão e tem dias que nem parecia que ia chover, mas o tempo vira e de repente começa a chover forte? Foi mais ou menos isso que aconteceu com eles. Puxa, que pena! Logo na horinha do descanso dos discípulos. O tempo se fechou rapidamente e logo as primeiras gotas começaram a cair. Só que não era chuva fraca. Sabem, quando a chuva é grossa,
Foi assim que começou a chover. Logo uma tempestade se formou. Uma tempestade? Tipo aquelas chuvas bem grossonas? Isso mesmo! Uma chuva muito forte e uma ventania muito grande. E eu tô começando a ficar com medo, tia Valéria. Os discípulos também. Quando os discípulos viram que a tempestade estava se formando, logo ficaram com medo, pois eles eram pescadores e sabiam que uma tempestade forte iria formar ondas fortes e isso poderia virar o barco onde eles estavam. Os discípulos ficaram atentos para não deixarem o barco virar. Puxa, que perigo! Já pensou? Aquelas ondas bem grandonas, aquele vento forte, o barco poderia virar com eles e eles se afogarem. Pois é, algumas vezes nós também ficamos com medo, mesmo sabendo que Deus está conosco. Mas a Bíblia nos diz que podemos confiar em Deus. Tem um versículo que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Está lá em Isaías 26, o versículo 3. Quando temos fé em Deus, podemos pedir para Deus nos ajudar a superar o nosso medo e nos ajudar a tomar a decisão certa. Tia Valéria, eu aprendi a orar sempre quando eu estou com medo. Depois da oração, eu me sinto muito corajoso. Naquela hora, os discípulos tentavam de tudo para manter o barco navegando, mas as ondas começaram a ficar mais fortes e logo começou a entrar água no barco. Os discípulos tentavam de tudo, mas começaram a ficar com medo, pois estavam vendo que não iam conseguir salvar o barco. Eita, entrou água no barco? Isso é muito perigoso. Entrou muita água no barco. As ondas estavam altas e o vento muito forte por causa da tempestade. E agora, o que os discípulos fizeram? Eles ficaram com tanto medo que foram acordar Jesus. Eles estavam apavorados. E quando foram acordar Jesus, eles disseram: Mestre, mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Naquela hora, o medo era tanto que eles até acharam que Jesus não ia fazer nada por eles. Eu acho que eles esqueceram que Jesus tinha dito que eles iam para o outro lado do mar. Então, com certeza, eles iriam chegar lá com a tempestade ou não. Eles não iam morrer. Para eles, Jesus não estava se importando com eles. Jesus se importa com cada um de nós. Se importa tanto que ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Graças à sua morte, hoje podemos pedir perdão dos nossos pecados e ele nos perdoa. E isso é a maior prova de que ele se importa conosco. Todas as outras coisas só são detalhes. Amiguinhos, Jesus sempre se importa com a gente. Quando Jesus acordou, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: acalme-se, fique mudo. Como assim, tia Valéria? Jesus mandou ao mar e ao vento se acalmarem? Ué, mas mar e vento nem é gente para estar nervoso. O que aconteceu quando Jesus deu essa ordem para o mar e o vento se acalmarem e ficarem calados? Rapidamente, a tempestade passou. O vento voltou a ser uma brisa suave e o mar ficou calminho. As ondas se acalmaram. Agora, o som que se ouvia era só o sussurro de espanto dos discípulos. Que legal! A natureza obedeceu ao nosso capitão, Jesus Cristo. Ele tem poder para mandar na natureza. Os discípulos mal podiam acreditar. Como alguém poderia comandar a natureza? Não compreendiam
que Jesus acalma a tempestade sem problemas. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, mas não sabiam que podia comandar até na tempestade. Eles ficaram perguntando uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem o que ele manda? Os discípulos entenderam que não importa qual a situação, podemos pedir para Deus que nos ajude, mesmo nas situações difíceis, pois Ele pode fazer coisas impossíveis. Isso mesmo! Apesar de sempre andarem com Jesus, os discípulos ainda não entendiam algumas coisas e não sabiam que Jesus poderia ajudá-los em qualquer situação. Amiguinhos, algumas vezes não compreendemos quem Jesus realmente é e achamos que Ele não quer ou não pode nos ajudar, mas Ele sempre está disposto a nos ajudar, pois Ele é Filho de Deus. E se Jesus acalma a tempestade para acabar com o medo dos discípulos, também pode fazer outras grandes coisas. Os discípulos ainda não tinham entendido quem Jesus era, o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pode nos dar a vida eterna, vamos orar dizendo que cremos e aceitamos como o Salvador de nossas vidas. Se você já aceitou Jesus como Salvador, mas quer pedir que Ele te ajude a não ter medo de algumas situações, vamos orar para que Deus cuide de nós, mesmo nos momentos difíceis. Então, feche os seus olhinhos agora e vamos falar com nosso Deus. Senhor Jesus, nos ajuda a não termos medo, a sermos confiantes em Ti. Nos ajuda a cada dia reconhecermos que o Senhor tudo pode e que o Senhor, quando está no nosso barco, na nossa vida, a tempestade se acalma. Em nome de Jesus nós te clamamos que cada criança, juntamente com a sua família, possa vivenciar e compreender que quando o Senhor está em seu lar, na sua vida e na sua família, os problemas, as dificuldades serão resolvidas e que eles não precisam ficar com medo. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Nos ajuda a sempre confiarmos em Ti e a sabermos que todo o poder pertence a Ti. Fica conosco, nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém! Então, crianças, que vocês essa semana possam experimentar o poder de Deus na sua família, na sua vida. E nada de ficar com medo, né, João? Isso mesmo, amiguinhos. Quando ficar com medo, deve fazer o quê, João? Deve orar, devemos orar sempre. Exatamente, quando ficarmos com medo de alguma coisa, devemos falar com nosso Deus. Então, uma semana de bênção para vocês. Feliz Dia das Crianças na terça-feira, né, João? Isso mesmo, amiguinhos. Aproveitem bastante esse dia. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, tchau!